Olá pessoal, tudo bem? Qual o conceito de pensamento, sentimento e vontade? Qual a diferença entre sentimento e emoção? E qual a função dessas três forças que atuam em nossa vida, do pensamento, do sentimento e da vontade? Pode existir pensamento sem sentimento? E a vontade, como se expressa? É um tema interessante, né? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no nosso canal. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. O tema de hoje nós vamos discutir sobre uma perspectiva, evidentemente, uma perspectiva espiritualista, já que o nosso canal aqui, o canal Nexo, é um canal de bases espiritualistas, né? Nós não vamos discutir sobre o aspecto materialista. Mas existem três grandes forças que funcionam no nosso ser: a força do pensamento, a força do sentimento e a força da vontade, né? Elas atuam de forma independente, ou melhor, elas existem, melhor dizendo, de forma independente, mas atuam de forma conjunta. Como é que isso acontece? Quando a gente fala nessas três forças, dá a impressão que a gente também é independente delas, né? Que as dominamos totalmente. Será que é assim? Será que a gente consegue dominar nosso pensamento, dominar nosso sentimento, nossa vontade, né? Administrar essas três forças? Vamos pensar um pouquinho a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Pensamento é um tipo de energia que flui da mente através do cérebro. Como eu disse, essa é uma perspectiva espiritualista. Para nós, espiritualistas, a mente é alguma coisa distinta do cérebro, distinta do corpo físico, embora esteja integrado ao cérebro. Então o pensamento é esse tipo de energia que flui da mente através do cérebro, numa perspectiva espiritualista. Numa perspectiva materialista, o pensamento é produto da química cerebral. Os materialistas eles têm essa interpretação. O pensamento é produzido pelo cérebro, através da química cerebral. Mas eu não concordo com essa perspectiva. Nós aqui no canal vamos sempre falar dos assuntos sob uma perspectiva espiritualista. Então esse binômio, né, mente-cérebro, como a gente diz, é um paradigma, um modelo que representa o funcionamento do nosso psiquismo. O pensamento é o resultado das nossas operações intelectuais. É o produto da inteligência, a manifestação dela. A ideia, quando a gente fala ideia, tenho ideia de como é, alguém está conversando com você sobre alguma coisa, falando, por exemplo, sobre um avião. Então você faz uma ideia, você cria uma imagem mental. A ideia é uma imagem mental, uma representação mental de alguma coisa. Se eu disser aqui, por exemplo, avião, cada um vai pensar num avião de um tipo, mas é uma ideia. Filosofando um pouquinho sobre o tema do pensamento, pensar é sinônimo também de refletir, meditar, cogitar, analisar, raciocinar. Mas também, por incrível que pareça, pensar é sinônimo de cuidar, zelar, sarar, curar. Você sabia disso? Quando eu era moleque, faz muito tempo, eu brincava lá com os meus colegas na rua, aí chegava em casa, às vezes todo ralado, né, todo cheio de espinho no corpo, de ter jogado bola, caiu no chão, todo ralado. Aí minha avó ou minha mãe, principalmente a minha avó, que era do interior, me chamava e dizia: menino, vem cá, vamos pensar essas feridas aí. Até hoje, o pessoal do interiorzão mesmo precisa pensar esse machucado aí, precisa pensar essa ferida. Vamos pensar. Pensar as feridas humanas significa curar as feridas humanas através da educação. E educar, não é transferir conhecimento, não é transferir pensamento. É assim que o nosso grande educador Paulo Freire se refere à educação, né? Que precisa ter rigorosidade metódica para a gente aprender a pensar certo. E na sua origem, falar em pensar certo, o pensamento ele não é nem bom nem mal. Enquanto força, enquanto energia que flui da mente para o cérebro, o pensamento ele é neutro, ele não é bom nem mal. Mas como é que pode? O que é que dá cor? O que é que dá colorido ao pensamento? O que dá colorido e sensibilidade ao pensamento é o sentimento. Essa outra força
da qual nós vamos falar agora. O sentimento é o que dá colorido, como eu digo, ao pensamento. Ele dá a condição de transportar diversos estados afetivos através do pensamento, né? Então o sentimento é o que envolve o pensamento para o bem ou para o mal. Então se eu pensar em alguém agora, por exemplo, e endereçar para ele um pensamento de amor, de respeito, ele vai receber essa minha emoção, esse meu sentimento. Agora se eu pensar o mal para ele também, um prejuízo, ele também vai receber. Sentimentos são processos afetivos persistentes e de longa duração. Veja só, sentimento é um processo afetivo persistente e de longa duração. Já as emoções são processos afetivos rápidos e muito intensos. Por exemplo, você vai assistir um filme ou ler um livro que te emociona, você chora. Aquela emoção ela é temporária, ele é muito intenso o momento, só que ela é curta. Isso é emoção. Já as paixões, diferentemente do sentimento e da emoção, as paixões são processos afetivos persistentes e muito intensos, às vezes permanecem durante muito tempo. Isso pode ou não ser bom para a pessoa. Quando você diz que a pessoa se apaixonou pela outra, ela não vê nada pela frente, a paixão deixa ela cega, né? Assim como em relação às outras pessoas, como também em tudo aquilo que a gente faz, até no trabalho, em alguma atividade que a gente tem, né? O processo normal é que a paixão ceda espaço para o sentimento, que é mais racionalizado do que a paixão. A paixão pode tornar a gente irracional. Se eu falei do pensamento, se eu falei do sentimento que envolve o pensamento em estados afetivos, eu preciso falar da terceira força, que é a vontade, que é o que dá direção ao pensamento. No pensamento em si só, por si só, ele é neutro, o que dá colorido a ele é o sentimento e o que dá direção é a vontade. O pensamento é o elemento de elaboração das ideias, o sentimento é o elemento afetivo e a vontade é o sentimento de direção. É pela força da vontade que a gente faz as coisas acontecerem. Às vezes a gente costuma dizer, eu tenho força de vontade, fulano tem força de vontade, o ciclano não consegue vencer aquele problema porque não tem força de vontade. Você quer saber se você tem força de vontade mesmo? Vamos fazer aqui um combinado. Você vai pegar uma estação do ano, vamos supor, um inverno, em que é bem frio. Durante 30 dias, todos os dias, você vai acordar às 4 da manhã, dar uma volta de 1 hora, chova, não importa, seja muito frio, durante 30 dias, todo dia. Você vai acordar às 4 da manhã, vai dar uma volta de 1 hora e depois vai voltar para casa. Durante 30 dias, no maior frio da história, no clima mais frio que a gente puder enfrentar, que é o inverno. Depois de você conseguir ter feito isso, aí você vem me falar se você teve força de vontade de verdade, né? A força de vontade, se não for administrada, nos leva a ter todo tipo de pensamento atabalhoado, todo tipo de sentimento complicado, difícil de administrar. Então, a vontade exige de nós uma disciplina muito grande. Disciplina não é repressão, disciplina é a administração inteligente das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Então, se a gente observar realmente, a nossa vontade ela é muito fraca em relação a muita coisa, né? Então, eu acredito que as experiências que cada um vive é suficiente para mostrar para cada um de nós o quanto a gente precisa aperfeiçoar, melhorar nossos pensamentos, melhorar a qualidade dos nossos sentimentos e melhorar também a direção da nossa vontade, administrá-la para que a gente possa encaminhar para o mundo aquilo de bom que a gente tem, né? Às vezes, nós somos fantoches dessas forças, mas a vida nos convida a estudá-las para tornar a nossa própria vida um pouco melhor, um pouco mais feliz. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez desse vídeo. Dá um like aqui no canal, acho que é importante para a gente, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Paz no seu coração, hoje e sempre. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau!